Hoje é o dia, então, que nós vamos começar o nosso estudo, irmãos, do livro de Apocalipse. É um desafio muito grande, e eu não sei como é que o som está chegando lá atrás para os irmãos, mas se os irmãos quiserem chegar mais para frente, podem ficar à vontade, tá, irmãos? É um livro um tanto quanto diferente, vamos chamar assim, complexo. Para muitos, um livro muito cheio de figuras, e para muitos é um livro difícil, mas não há dificuldade em parte nenhuma da Bíblia, desde que a gente busque o discernimento do Senhor, peça ao Senhor graça e misericórdia para nos ajudar. De fato é um livro que muitos têm medo de ler. Eu não sei quantos aqui já ouviram dizer que Apocalipse é um livro difícil de entender. Quantos já ouviram? Pode ser sincero, tá vendo? Bastante gente já ouviu, Apocalipse é um livro difícil. E não há tanta dificuldade, desde que a gente leia, releia, e busque de Deus também a graça para poder o Espírito Santo de Deus nos mostrar o que a palavra está querendo dizer. Bem, então vamos lá. Primeiro passo que nós vamos dar é ler o capítulo 1 de Apocalipse, tá? Abre a Bíblia então aí você, no livro de Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler. Talvez nós não vamos chegar dentro do texto da Bíblia, porque eu coloquei ali muitas curiosidades, coloquei uns aspectos que são importantes para o conhecimento do livro. Então isso talvez possa tomar o nosso tempo hoje, e nós vamos deixar para a semana que vem, nós não temos pressa. Diz assim, Apocalipse capítulo 1. Aí você precisa prestar atenção em cada letra que está escrita, para você ter uma noção do que nós vamos falar hoje. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto
era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de vir a acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Amém? Vamos orar. Ora e fala: Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor para compreender a tua palavra. Pai querido, muito obrigado. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, meu Deus. Depois de estudarmos desde Mateus até Judas, agora o Senhor nos dá graça para nós entrarmos no livro de Apocalipse. Obrigado, Pai. Guarda, fortalece, livra-nos de todo o mal, livra-nos de acrescentar ou de tirar qualquer coisa do livro desta profecia. Nós não queremos, ó Pai querido, de forma alguma sermos condenados por causa disso. Por isso pedimos a Ti a graça da ação do Teu Espírito Santo, que nos ajude, ó Deus, na meditação da palavra do Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está. Fortalece a Tua igreja e ajuda a seguir firme nos caminhos do Senhor. E nós já Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, a Deus. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Se vocês que estão lá atrás quiserem vir para frente, fique à vontade. Bem, então vamos lá. É importante você saber algumas coisas que não estão registradas na Bíblia com relação ao livro de Apocalipse, tá? Bem, o autor é o apóstolo João, tá? O João, aquele que caminhou com o Senhor Jesus Cristo. O local que o livro foi escrito, possivelmente na ilha de Patmos, irmãos, tá? Esta ilha, localizada na costa ocidental da Ásia Menor, onde João foi desterrado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por que é possível que tenha sido escrito lá na ilha? Porque ele, quando se apresenta no versículo 9, ele fala: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Não, ele não diz que escreveu de lá, amém, irmãos? Amém? Eu vou precisar do retorno para saber se está tudo bem, amém? O amém de vocês é o retorno para eu saber se está tranquilo. Então, irmãos, não está dizendo que ele escreveu, mas disse o que aconteceu lá na ilha de Patmos, que ele passa a dizer no versículo seguinte. Aí você tem que estar com a Bíblia aberta. Está vendo? Ele está dizendo que estava na ilha de Patmos quando foi arrebatado e teve aquelas visões. Não fecha a sua Bíblia, você vai precisar dela aberta, tá? Então, o fato dele escrever que estava na ilha de Patmos quando foi arrebatado e teve essas visões, não quer dizer que ele tenha escrito o livro de lá. Ele pode ter escrevido o livro de um outro lugar. Amém? Amém? Entenderam? Então, provavelmente, possivelmente, ele escreveu deste local. Ele escreveu da ilha de Patmos, tá? Agora, a data, irmãos, é indeterminada. Não se sabe a data porque não há registro. Mas, de acordo com a opinião tradicional, o livro foi escrito perto do ano 96 depois de Cristo. E a autoridade do livro está no fato de que no primeiro versículo ele diz ser revelação de Jesus Cristo. Amém? Isso, o amém seu vai ser o retorno que você entendeu. Você não entendeu, nós vamos voltar lá. Tá, irmãos? Então, é aí que está a autoridade do livro. O próprio livro diz ser revelação de Jesus Cristo, tá? Então, esta está a autoridade. Não é revelação que outro homem teve, que Paulo ou que qualquer uma pessoa passou para alguém. Foi a revelação de Jesus Cristo, tá? Bem, os métodos interpretativos do livro, métodos que as pessoas usam para interpretar. Por que é importante você saber isso? Porque nós vamos entrar no livro e nós vamos ter que adotar uma maneira de trabalhar. Existem alguns métodos de interpretação. Eles são extremamente variados e, com frequência, irmãos, esses métodos também são imaginativos. O que quer dizer? Existem muitos métodos e, com frequência, eles são imaginativos. O que quer dizer isso? Eu quero que você participe. Hein?
É método que sai da imaginação das pessoas. Amém, irmãos? Então é muita coisa imaginativa, tá? Muita coisa sai da mente. Milhares de volumes têm sido escritos sobre o livro de Apocalipse, e existem 4 escolas principais que tratam deste tema. Aí eu quero que você preste atenção, nós vamos ler cada uma dessas escolas, ou cada uma dessas maneiras de pensar e interpretar o livro de Apocalipse. Quero que você acompanhe ali, e ao final eu vou perguntar, qual delas você acha correta, ou você adota para você mesmo? Amém? Entenderam? Então vamos lá. A primeira das escolas é a pretérita, ou preterista. Presta atenção. Ao ler o livro de Apocalipse, eles creem que as profecias do Apocalipse já se cumpriram. Amém? É uma forma, é um método, é uma escola. Você está entendendo? Aí, o que você acha dela? Pensa. Elas creem que as profecias do livro de Apocalipse já foram cumpridas. Bem, a segunda escola é a futurista. Ela sustenta que o livro contém um prognóstico da história universal. Esta segunda escola, a futurista, sustenta que o livro contém um prognóstico da história universal. Tá? É mais ou menos que uma previsão da história universal. A terceira escola crê dessa maneira. É a histórica. Vê os eventos do livro como descrições simbólicas da história da igreja, desde a época do Novo Testamento até o final dos tempos. Esta escola é a histórica. Vê os eventos do livro como descrições simbólicas da história da igreja, ou seja, são descrições através de símbolos da história da igreja, desde o Novo Testamento, ou seja, desde Jesus para cá até os fins dos tempos. É a terceira. Agora nós vamos na quarta e última, e eu vou perguntar para vocês, para a igreja, qual delas que vocês acham a que mais se encaixa na sua forma de pensar e na maneira da igreja conduzir o estudo. A eclética ou idealista, irmãos, firma-se nos princípios espirituais do livro de Apocalipse, é claro, e não dogmatiza sobre detalhes das visões mais misteriosas. Não se preocupa muito com aqueles símbolos, aquelas figuras. E segue aí dizendo, esta escola crê que há 3 classes de passagens no livro de Apocalipse. As passagens que são muito claras em seu ensino espiritual. Depois, as que são misteriosas, mas que contêm elementos da verdade, são instrutivas. E as que são tão ocultas que chega a ser inútil com o nosso conhecimento humano, conhecimento atual, dar interpretação final para elas. Tá bom? Tá bom? Pensaram? 4 escolas. É provável que algumas profecias contenham 2 elementos, o próximo e o distante. É provável que as profecias tenham um elemento próximo e um elemento muito além, que vai ser lá para o final da história toda, né? O primeiro se refere especialmente a eventos durante a época de João, quando ele escreveu, João, estava na ilha de Pátmos, ele começou a dizer coisas, muitos acreditam que são coisas daquela época, da época de João, né? A época de João, ou então um pouquinho depois. E o último trata de acontecimento dos tempos vindouros, depois de João até nós, ainda vai acontecer para frente. Então, agora é o desafio, para você ficar ligado e atento que o estudo vai ser assim. Qual das 4 ali vocês diriam que é a mais correta e a que a gente deve, que nós vivemos hoje ao ler o livro de Apocalipse? Hein? O irmão Jonas disse que é a 4ª. A 3ª e 4ª. Hein? A 4ª. Veja, vamos voltar lá para você ver. A 3ª diz que vê os eventos do livro como descrições simbólicas da história da igreja, mas só desde o Novo Testamento para cá. E não é. Vocês vão ver depois que o livro de Apocalipse, então, faz uma comparação até assombrosa com o Gênesis. Quando o homem foi criado, o homem pecou, e cá na frente, como o homem já não vai ter mais pecado, lá o homem sofreu pelo pecado, cá não vai sofrer. Então, esta é a questão. Até aqui tudo bem, ver os eventos do livro como descrições simbólicas da história da igreja, até aí tudo bem. Mas quando diz lá, os históricos, que é desde a época do Novo Testamento para cá, até os fins dos tempos,
Aí ela cortou o velho, por isso que ela não encaixa. E vocês estão corretos em dizer a quarta, porque a quarta, tá vendo, olha, a quarta maneira de estudar, a quarta escola, vai firmar nos princípios espirituais do livro, e não vão dogmatizar sobre os detalhes das visões misteriosas. Eu vou colocar foto ali mais para frente, dos desenhos das visões, vocês vão ver que coisa feia, cada uns bichos feios. Eu vou colocar, na internet tem, eu vou colocar para vocês verem, que de fato, se a gente for prestar atenção naqueles bichos tão feios, você vai falar, isso não é Deus, isso não é Jesus, isso não é coisa de Deus, tão feia que é. Com rosto de leão, corpo de não sei o quê. A própria descrição de Jesus, se a gente fosse pegar aqui, por isso que eu não peguei, você ia ver que ele dá uma descrição no capítulo 1 muito estranha. Olha bem, ele diz assim, eu voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me ele viu 7 candeeiros, 7 lamparinas, seja lá como você quiser. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a filho de homem, ou filho do homem. Alguém parecendo um ser humano, tá, irmãos? Filho do homem, alguém parecendo um ser humano, masculino, porque é filho do homem. Ele diz. E depois ele fala, ó, ele está vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Tudo bem, cingido à altura do peito não é aqui, né? Não é aqui, a altura do peito, já é mais para cima. Tá vendo? Ele vai começando a descrever, como é que é estranho a descrição. E na cabeça, e a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã. Aí você puxa na cabeça lá para você lembrar o que é uma lã, e ainda fala, e era branco como a neve. O camarada era branco mesmo, desbotado, porque a neve não é loura. Igual eles desenham um Jesus de louro, de olho, ou um Jesus ruivo, né, de olho verde. Aqui está falando que era branco como a neve. Eu já peguei neve na mão, lá por onde eu morava tinha neve. Eu peguei neve na mão. Neve não tem branco, igual mais ou menos a folha da apostila. É uma coisa desbotada, é branco, não é? Tão branco que quando tem muita neve e o sol nasce, você tem que usar óculos escuros, porque te dói os olhos de tão branco. Então ele vê lá que ele tinha esse formato, cabelo branquelo, então não é louro, e nem marrom, é branco. Depois ele começa a dizer, os seus olhos eram como chama de fogo. Tu vai desenhar um ser humano, filho de homem, dessa forma, cabelo branco igual aquilo ali, igual a neve, e depois os olhos como chama de fogo. O que é uma chama de fogo para você? Tá? E aí, seus pés eram semelhantes ao latão reluzente. Já imaginou latão reluzente? Ele ainda explica como que refinado numa fornalha. Uma coisa muito brilhosa. Não chega a ser o ouro, né, mas é muito brilhoso o latão refinado. E depois ele diz, reluzente. E depois ele diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. A gente poderia até pegar várias cachoeiras, chuvas e mais coisas, e juntar muitas águas e dizer que a voz que falava com ele era daquele jeito. E aí, que descrição nós vamos ter? Não será a descrição do Jesus que a gente vê no quadro. E nem a voz dele será uma voz como a gente imaginava que fosse. A que ele ouviu aqui foi diferente. Então, irmãos, esta é a questão, tá? Então, não essa escola quarta, eclética ou idealista, ela afirma-se nos princípios espirituais do livro e não dogmatiza sobre os detalhes das visões, até mesmo porque são misteriosas. E ela crê que há 3 classes de passagem na Bíblia, as que são muito claras em seu ensino espiritual, e é mesmo, tem coisa que você lê e fala, amém, é isso mesmo, tá? São muito claras, mas tem também as que são misteriosas, porém, elas contêm elementos da verdade e são instrutivas, e as que são tão ocultas que é inútil com o nosso conhecimento atual dar-lhes interpretações finais. É aí que muitos erram, querer dar interpretação final para aquilo que é oculto. As coisas escondidas são para quem mesmo que a Bíblia fala? Quem lembra? As coisas reveladas são para quem? Vamos, me ajuda? Vocês estão no estudo bíblico. As coisas reveladas são para os homens, para nós. E as ocultas, a Bíblia diz, são para quem mesmo? São para Deus. É igual a dia e hora, é igual ao dia, a hora, ano, dia e hora que Jesus vai voltar. Essa é uma coisa que você sabe responder. Por acaso, quem é que sabe disso? E só quem sabe? O Pai. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho. Então, irmãos, é para a gente aprender. E essa escola aí até que pegou bem mesmo. Tem ensinamento que é tão oculto que nem adianta você tentar chegar, porque é besteira. Viram quantos homens, e talvez mulheres, não sei,
se decepcionaram quando tentaram prever dia e hora que Jesus ia voltar? Por que será que erram? Por que será que eles erram? Você sabe por quê? Porque isso é oculto demais. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Amém, irmãos? Então, vamos seguir lá. E ali nós lemos, né? É provável que algumas profecias tenham elemento próximo e distante, né? Nós vimos aí. E o primeiro se refere especialmente aos eventos durante a época de João, né? Ou seja, os elementos que são próximos, são aqueles que próximos ao tempo de João, e tem aqueles que tratam dos acontecimentos dos tempos vindouros, depois de João, e está indo entre nós, né, e vai embora, tá? Agora, eu queria deixar para você algumas particularidades do livro de Apocalipse, irmãos. Isso é bom a gente saber. Por exemplo, o Apocalipse é o único livro da Bíblia que contém uma promessa especial aos seus leitores. Leia lá o versículo 3. É o único livro que faz uma coisa assim, sabe, irmão? Estou abençoado, bem-aventurado aos que leem o livro e aqueles que ouvem as suas palavras, ou as palavras dessa profecia. Mas também, irmãos, ao mesmo tempo, ele pronuncia uma maldição sobre quem alterar qualquer conteúdo do livro. Lê lá, quem é esperto, Apocalipse 22, 18 e 19. Está vendo, irmãos? Uma particularidade, ele diz também, ao mesmo tempo que pronuncia bênção, ele pronuncia maldição sobre os que alterarem o seu conteúdo. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Amém, igreja? Amém? Ok. Segundo, 7 é o número dominante do livro de Apocalipse. Ele fala de 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 selos, anjos, trombetas, tronos, taças, espíritos, estrelas, etc. E 7 não mais ou não haverá, também nós encontramos na Bíblia. É inacreditável, sabe? Uma curiosidade. Abre lá no capítulo 21 seu. Abre lá, Apocalipse 21. 21, abriu? 21, acha depressa, alguém lê. E o mar o quê? Está vendo? Já não existe, já não há. Inacreditável. Agora vamos lá, mais para frente, tem mais. 21, 4, bem rápido, alguém lê. 1, 2, 3, pã. Está vendo? O 4 diz que não haverá morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Agora lê o próximo lá para nós, então, que é o 22, 3. Está vendo? Ali não mais haverá maldição, ou seja, acabou, não há mais. E por fim o 22, 5, quem achou pode ler. Ali o que não haverá mais? Hein? Ah lá, está lá, ó. Já pus até lá. Ali não vai haver mais noite. Então, irmãos, é um livro assim, é uma particularidade do livro. Não haverá, e aí vai. Ok. Outra particularidade do livro é a seguinte: os últimos capítulos de Apocalipse contêm um contraste assombroso com os primeiros capítulos de Gênesis. Olha lá, Gênesis fala da criação do sol, da entrada do pecado no mundo, da proclamação da maldição, do triunfo de Satanás e da exclusão da árvore da vida. Gênesis, quem lembra disso aí, levanta a mão e diz amém. Você lembra, né? Pois é, Gênesis fala todas essas coisas. E Apocalipse, irmãos, fala de um lugar onde não haverá necessidade do sol. Quem lembra por que não vai haver necessidade do sol? Porque o Senhor, hein? Esse povo está meio devagar, tá? Porque Jesus vai iluminar a cidade. Não é um contraste assombroso? Lá fala do nascimento do sol, que o Senhor fez os grandes astros, o sol e a lua. Agora aqui, irmão, vai dizer que não vai haver mais necessidade do sol. E onde também lá no céu, Apocalipse mostra que não haverá pecado nem maldição. E lá você viu que não haverá choro, não vai haver morte. Por aí não vai, tanto que não vai. E lá também
é onde Satanás será vencido. No livro de Apocalipse, irmãos, ele será vencido. E onde haverá acesso à árvore da vida. Lembra cá em Gênesis, o homem foi excluído da presença da árvore da vida. E lá no Gênesis não vai ser diferente. O homem que foi excluído da árvore da vida, agora o acesso à árvore da vida foi aberto. Então um contraste muito assombroso. Por que assombroso? Porque a gente talvez já leu o livro várias vezes, a Bíblia inteira várias vezes, não se deu conta de que vai havendo esses contrastes cá na frente. De fato, como a Bíblia, vamos chamar assim, apesar que eu nunca li isso em livro nenhum, mas não é como se Deus estivesse concluindo a sua obra mesmo. Amém, irmãos? Entenderam? Como se estivesse concluindo lá em Gênesis, criou todas as coisas, e o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o homem lá na frente peca, é vedado o direito à árvore da vida, e a Bíblia vai conduzindo, de tal forma, desenrola lá em Gênesis, em Mateus, com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e vai conduzindo o sacrifício de Jesus, e a vitória de Jesus na cruz, e Jesus sobe ao céu, e vai conduzindo os atos da igreja, de tal maneira, que em Apocalipse mostra para nós, o homem tendo acesso, outra vez, à árvore da vida, ou seja, o Senhor concluindo, de fato, a sua obra. Isso mostra, então, na Bíblia, o quê? Uma salvação completa. O Senhor faz a sua obra completa. E um detalhe é que Deus não deixa a coisa também, irmãos, vazia. Não, o homem perdeu o acesso ao livro da vida, agora então ele terá acesso à vida. Desculpa, falei livro da vida, falei errado. A árvore da vida, ele perdeu o acesso, agora ele vai ter o acesso à árvore da vida. Amém, irmãos? Pastor Marcelo falou assim, tudo isso está o quê mesmo, você falou? Tudo isso está o quê? 3:21, onde nós vamos chegar. Começa, na verdade, aí vai seguindo. Porque à medida que ele vai falando ao que vencer, vocês vão ver que o acesso vai sendo aberto. Não para todos, mas para quem vencer. Na carta das igrejas vocês vão ver. Mas o 3:21 diz à igreja de Laodiceia, ao que vencer, darei direito de assentar-se com o meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas na verdade não é contradição, não existe contradição, é conclusão. A palavra que o pastor Edgar usou foi conclusão, você lembra? Não é contradição, é conclusão, Deus concluindo a sua obra. Cá em Gênesis ele falou com o homem, some daqui de perto, você não vai ter direito à árvore da vida. Cá em Gênesis, Aí cá na frente é aberto o caminho da árvore da vida. Isso é conclusão, ou seja, todo o processo de salvação vai culminar aqui. Mas o texto mais claro que vai dizer que o acesso à árvore da vida está aberto, na verdade, irmãos, vocês podem ler na sua Bíblia aí, é o capítulo 2, verso 7. Abra aí, 2:7. Abra o 2:7, vocês vão ver. Quando ele está escrevendo a igreja de Éfeso, o Espírito Santo diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E diz, ao que vencer, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Está vendo? O acesso foi aberto para quem vencer. Amém? E ainda fala, no paraíso de Deus. Lá o jardim do Éden não era o paraíso? Quem lembra lá? Não era o paraíso, o Éden? O irmão, a Bíblia é muito boa para ler, tá? Não tem contradição, tem conclusão. O Senhor não deixou parado. A árvore da vida agora tem o querubim lá com a espada desembainhada para proteger o acesso à árvore da vida? Tem. Mas em um determinado momento, o acesso vai ser aberto. Mas aqui está falando de cara, é para quem vencer. Então covarde, preguiçoso, mentiroso, idólatra, e mais um punhado de coisa aí, e não vai vencer. Vence quem luta. Você está na luta, vamos embora. É o que vencer, tá, irmão? Mas vem lá que não está na hora ainda de chegar nessas partes do livro. Nós estamos só nas particularidades do livro, tá? Então, um plano de estudo que nós podemos usar, aí você vai encontrar vários planos de estudo em várias Bíblias, você vai encontrar vários comentaristas, vários comentários, você vai encontrar um que concorda, um que discorda, um que fala assim. Então, nós não vamos seguir essa linha. Um plano de estudo, vamos lá, ainda que este livro tenha sido com frequência passado por alto, ou seja, ainda que muita gente chega nele e corre, passa por alto, devido a seu caráter misterioso, há muitos pontos de vista a partir dos quais pode-se estudá-lo proveitosamente,
sem a necessidade de dar-lhes interpretação dogmática ou arbitrária, sem esse negócio de entrar, não, mas é assim ou é daquele jeito. Tem várias maneiras de estudar, uma maneira que não é polêmica, tá, irmãos? Que não vai criar polêmica no coração de ninguém. Agora, quanto mais você estudar a palavra de Deus, você vai tirar suas conclusões e interpretações. Então, existe uma forma de estudar sem criar polêmica, tá? Se o livro está escrito em chave, e está... Tá, irmãos? O livro de Apocalipse está escrito muito em código. As visões são códigos, os tempos não são claros. Ainda que fala em semanas, em dias, não está claro esses tempos. Então ele é todo em chave. Então também nós não temos a pretensão de dizer que encontramos um manual que lhe revele os mistérios. Não é esse o detalhe. Nós vamos fazer aquele estudo da mesma maneira que a gente fez, capítulo por capítulo. Simplesmente sugerimos o tema seguinte como algo proveitoso. O tema, o conflito moral e espiritual das épocas. Você vai mostrar que é um conflito muito grande com questões morais e espirituais. De cara, quem já leu o livro de Apocalipse sabe, as cartas que João viu, a primeira visão que João teve, na verdade, foi essa que nós acabamos de ler, no primeiro capítulo. Ele viu o que mesmo? O que ele viu? Quem lembra? O que João viu nesse primeiro capítulo? Hein? Pode falar, está lá, ó. A partir do versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e aí ele ouviu de trás dele uma grande voz parecida com a trombeta tocando, que dizia para ele, olha, o que vê, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadélfia. E Laodiceia. Quando eu voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, ele viu 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros, ele viu o Senhor Jesus glorificado. Então a primeira visão partiu de um negócio, ele ouviu uma voz atrás dele, como de trombeta, que falava com ele. Quando ele virou, a voz disse para ele, olha, escreve isso. E ele mandou que escrevesse as 7 igrejas. Então, na verdade, a primeira visão ele mostra que é essa. E ele vai escrever as 7 igrejas. Quem já leu a Bíblia sabe. Qual o teor da carta às 7 igrejas? Todas elas, de alguma maneira, chamando a atenção por alguma falha, algum erro daquela igreja, e chamando a igreja para consertar, chamando o anjo da igreja para consertar alguma coisa errada. Apenas uma que ele não vai falar de coisa errada, mas ele vai falar de sofrimento daquela igreja pelo estado, a condição que ela vivia. Então, irmãos, o que a gente vai encontrar? Um conflito espiritual e moral muito grande, porque aqui ele vai combater a idolatria, a prostituição, o adultério, a frieza espiritual, vai combater nessas cartas muita coisa e ao longo do livro todo. Então você vai ver que esse é um tema que é sugerido e bem sugestivo. Agora, a figura central do livro, irmãos, não é outra pessoa, senão o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é mencionado cerca de 30 vezes, e finalmente ele é mencionado vitorioso sobre todos os poderes do mal. O livro vai centrar nisso aí, a mensagem central. E acontecimentos marcantes. Há muitos no livro, muitos acontecimentos marcantes. Mas sugerimos 2 que devemos considerar, irmãos, no estudo das visões que nós vamos ver no livro. É essa. Primeiro, nós sugerimos o quê? O nascimento do filho varão, visto por muitos como a encarnação de Jesus Cristo. Capítulo 12, abre lá sua Bíblia, no capítulo 12, você vai ver que o capítulo 12 fala o seguinte para nós. Não vamos ler o capítulo 12 não, irmão, tá? Só para você ver. Vai falar da mulher e do dragão. Vai falar do nascimento de um filho da mulher. E que o dragão ficou fera, ficou bravo. Então aí, é um ponto importante que a gente deve meditar nele. Como se esse texto fosse a encarnação do Filho de Deus. E depois, outro ponto importante, é o toque da 7ª trombeta, que nós vamos contar no capítulo 11, verso 15, que anuncia sua vitória em todo o mundo. As 2 testemunhas, 11 e 15, vai dizer assim, o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam,
os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E continua dizendo aquelas palavras lindas e maravilhosas. Este é o anúncio da vitória do Senhor. Um resumo, uma sinopse, podemos chamar assim. O livro pode ser dividido numa série de visões, algumas das quais são parcial ou totalmente veladas. Você vai ver várias visões no livro de Apocalipse, e você vai ver que algumas são parcialmente escondidas, veladas, secretas, e outras são totalmente veladas. Outras são comparativamente claras nos seus ensinos. Você vai ver e vai pensar assim, está muito claro. A gente vai ver que está muito claro. Não é possível dizer sempre onde termina uma visão e começa a outra. Quando você está lendo Apocalipse, você acaba não percebendo onde termina uma visão e começa a outra. Mas, por conveniência, elas podem ser estudadas sobre vários números, de acordo com o ponto de vista de cada uma pessoa que estiver estudando. Mas, em nosso caso, não nos ateremos às visões apenas, pois vamos estudar capítulo por capítulo, indo mais fundo, sem polêmica, sem briga, sem confusão, eu acho assim, eu acho daquele jeito. Mas nós podemos ir capítulo por capítulo que a gente vai chegar lá. Capítulo 1, dá para ir? Hein? Falta 20 minutos, dá para nós? Então vamos lá, agora nós vamos entrar no capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse vai trazer para nós do verso 1 ao 3 o prólogo. Depois vai trazer saudações e a doxologia, um louvor, uma liturgia bonita. E depois vai falar a visão do Cristo glorificado, a partir do versículo 9, quando João tem a visão do Senhor Jesus, tá? Bem, uma introdução e promessa, nós vamos contar nesse versículo 1 ao 3. O livro aqui diz muito claro, é a revelação de Jesus, enviada pelo seu anjo a João. João, uma fiel testemunha do Senhor, e este livro, esta revelação, contém uma promessa para quem lê e para quem ouve as suas palavras. Veja bem, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Lembra que nós falamos de tempo, que tem um tempo próximo e um distante, e que o tempo próximo pode ser o tempo de João ali, pouco tempo depois? Quando ele diz aqui, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, esse brevemente no tempo de Deus não pode ser o brevemente dos dias de João apenas, nem o brevemente de hoje, pode ser o brevemente para muitos anos ainda. A Bíblia faz referência, a Bíblia diz lá em determinado ponto, que um ano para Deus é como o que mesmo? Um dia para Deus é como o quê? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus como um dia. Isso é complexo. Então, cai do cavalo qualquer professor que tenta determinar tempos na Bíblia. Entendeu, irmão? Cai do cavalo. Eu já vi gente boa demais, gente grande, gente que enche estádios e eventos, que cai do cavalo porque cai na bobeira de determinar datas. Não dá para determinar. Então, quando ele diz aqui brevemente vão acontecer, você sempre vai olhar o tempo no tempo de Deus. Pode ser brevemente o tempo de João, naquele tempo, e ter acontecido, e pode ser brevemente nos nossos tempos, e brevemente em tempos futuros ainda. Amém, irmãos? Então você nunca cai do cavalo quando você pensa assim. Mas um detalhe que eu quero frisar, este texto contém uma promessa para quem lê, mas também contém uma promessa para quem ouve. Ô irmãos, sabe por que eu frisei ali? Para quem ouve, por quê? Hein? Para quem não sabe ler. Quando eu falo que não há contradição na Bíblia, quando eu falo que não há, Deus não esqueceu detalhe nenhum. Tem gente que pensa que a livro é um livro que homens escreveram. Não é livro que homens escreveram, que Deus, irmãos, determinou e falou o coração para escrever. Eu achei tremendo quando eu estava lendo isso, e eu vi essa versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que não leem, irmãos, mas que ouvem. Quantas pessoas você conhece que aceitou Jesus e nunca leu? O que seria dessa pessoa se o Senhor não tivesse dito bem-aventurados aqueles que não leem, mas também que... Não é que o Senhor está dizendo aqueles que não leem, mas está dizendo aqueles que ouvem, aqueles que não podem ler, aqueles que não conseguiam ler por causa da visão. E outro ponto importante também, aqueles que ouvem, é porque Romanos diz um detalhezinho sobre a fé que eu nunca vou esquecer. Romanos diz que a fé vem por ler
a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir. Então, se você lê a Bíblia ligado, irmãos, e cheio do Espírito Santo de Deus, e buscando de Deus aprender, você vai ver que o Senhor é muito perfeito na sua palavra, e aqui Ele não deixou de fora ninguém, quem lê e quem não lê. A fé vem pelo ouvir. Se você não lê, não pode ler, não sabe ler, mas você sabe ouvir. É por isso que aqui também vai dizer às igrejas uma frasezinha, que eu já expliquei para vocês aqui um dia, o Espírito Santo de Deus me revelou, mostrei para vocês. Vai dizer o tempo todo, quem tem ouvidos, ouça. Ah, pastor, eu tenho ouvido. É ouvido para ouvir, nem é ouvido para escutar. Essa é a diferença. Eu falei para você diferente de escutar e ouvir. Quando a gente ouve, aquilo desce, passa pelo sistema nosso nervoso e vai chegar no coração, vai atingir a alma. Ouvir é uma coisa, dar ouvidos é outra coisa. É o que eu falei para vocês aquele dia, quando diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, na verdade está querendo dizer assim, é para você dar ouvidos, quem tem ouvidos, dê ouvidos ao que o Senhor diz. E citei um exemplo aqui, daquele menino, daquela menina, daquele rapaz, que a mãe vira e o pai vira e fala, meu filho, não vai em tal lugar, não entra nessa vida, não anda com fulano, você sabe como é que fulano é. Aquele filho ouve com os ouvidos, com o ouvido natural. Mas porque ele não dá ouvidos ao seu pai, sua mãe, ele faz aquilo que o pai e a mãe orientou para não fazer. Aí ele dá com os burros na água. Ele sofre porque ele não deu ouvidos. É isso que está dizendo para nós. Ouvir, aqui na palavra, é dar ouvidos, é prestar atenção, é deixar aquilo cair no coração. Então esse detalhe é importante para nós, que nessa introdução já existe uma promessa para quem lê e para quem ouve as palavras dessa profecia. Ouça a palavra do Senhor e deixa ela criar raiz no teu coração. Depois, nos versículos 4 e 5, irmãos, Cristo é apresentado como quem nos lavou dos nossos pecados e nos fez sacerdotes. Diz assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Cristo é apresentado como aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados. E o verso seguinte vai dizer, e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém? Depois no versículo 7, a promessa da volta de Jesus é evidenciada, a qual será comprovada por todos. Se um dia alguém pedir prova da sua fé e tentar dizer que essa história de Jesus é filosofia, esse texto diz para nós no verso 7, vede, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, irmãos, veja bem, a vinda do Senhor é uma realidade, e ela vai ser comprovada, vamos dizer, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Um detalhe que a gente podia parar um pouquinho. Já imaginou que todo olho vai ver Jesus? Então, quando você for traçar na sua mente uma figura da vinda de Jesus, você já tem uma resposta a algumas perguntas que algumas pessoas fazem. Será que só os crentes vão ver quando Jesus voltar? Eu já vi isso. Você já ouviu? Eu já ouvi. Será que só os crentes vão ver? Porque vai ser uma coisa, um ato tão espiritual, um fato tão espiritual. E lá ainda diz assim, que a gente tem que estar atento para discernir o sonido da trombeta, não é assim? Porque a vinda do Filho do Homem será, assim, como é que eu digo? Será repentina, não é? Será como um ladrão na noite? Fala, será como um relâmpago, não é assim? Sai do Oriente, se mostra no Ocidente, muito rápido. Então tem gente que começa a perguntar, será que os do mundo vai ver? Como é que vai ser? Ou só os crentes vão ver? Não, irmãos, está falando que ele vai vir e todo olho o verá. Até mesmo aqueles camaradas que a Bíblia diz lá nos evangelhos, que furaram Jesus, traspassaram Jesus, meteram a lança em Jesus. Diz que todas as tribos da terra vão ver isso e vão se lamentar. Sim, se lamentarão por isso, por esse fato.
E aí, irmãos, e a garantia de tal fato é assinada, tá? Porque Jesus logo em seguida diz essa frase: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Esta é a assinatura da garantia de que isso vai acontecer. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega. Bem, a visão 1 então já começa a aparecer, tá? Nós vamos ver a visão 1. Toda vez que tiver uma visão, nós vamos colocar visão 1, visão 2, visão 3. Visão 1, nós vamos encontrar quando João diz no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, estando na ilha de Patmos, por causa da palavra, irmãos, João foi arrebatado em espírito e teve a visão, a qual foi ordenado que ele escrevesse e enviasse às 7 igrejas da Ásia, tá? Ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e vi de trás de mim uma grande voz que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E o Senhor diz até quais igrejas ele deveria escrever, tá? Agora, no mapa, quem gosta de curiosidade, se você quiser visitar a ilha de Patmos, irmãos, você pode ir. Se tiver dinheiro, você pode fazer um turismo lá na Grécia, na região da Grécia, e você vai poder visitar a ilha de Patmos, tá? É um local que existe. Olha ali no mapa onde está. Tá vendo? Tá vendo a ilha ali? Dá para você ver? A ilha é aquele pedacinho de terra aqui, ó, bem aqui, tá? Tendo a Grécia logo ao redor, a Turquia aqui. Israel, irmão, está aqui embaixo. Olha, eu coloquei Israel aqui por conta própria, porque não saía de tão pequenininho, ó. Israel está aqui embaixo. Tá vendo lá embaixo? Dá para ver ali? Meu negócio vermelho aqui está fraquinho lá, ó. Israel está aqui embaixo. Olha onde João estava preso. Aqui em cima. Eu gosto de ver essas coisas, irmão, para a gente ter uma localização melhor. Veja como estava longe João do lugar onde ele caminhou com Jesus. Já imaginou? Cá em cima, irmãos, numa ilhazinha pequena, a gente pode então ver que foi aí que ele teve a visão do Senhor glorificado. Israel está aqui embaixo. Quem tem dinheiro, igual eu falei, pode fazer uma turnê, né, por aquele lugar, tá? Quem quiser pode fazer isso. Ao virar para ver quem lhe falava, irmãos, olha só um detalhe que eu queria que você ficasse ligado, tá, irmão? Daqui a pouco nós estamos terminando o capítulo, estamos indo embora. Me chamou a atenção que ao virar para ver quem lhe falava, já vão ver 7 candeeiros, irmãos. Olha, lê para mim, quem puder, o verso 12. Ok. Agora, uma outra pessoa do lado de cá, lê o versículo 20. Sabe o que Deus me mostrou nesse texto? Que quando ele teve a visão, ele ouviu a voz, aliás, que ele falava como som de trombeta, e a voz dizia para ele escrever as coisas. E foi assim, como se ele estivesse aqui, escutasse aquele som de trombeta, bum, tocando atrás dele, mas só que aquele som de trombeta era uma voz que dizia: olha, o que você vai ver, escreve tudo, envia 7 igrejas, e diz às igrejas. Quando ele vira para ver quem falava com ele, irmãos, assim, ó, quando ele virou, ele não viu nada além dos 7 candeeiros e o Senhor no meio lá. Só que o versículo 20 está dizendo para mim que 7 candeeiros são o quê? Eu pus ali para você ler. Você parou para pensar nisso? Quando ele virou para ver, viu 7 igrejas. E aí, o que você me diz? E no meio da igreja quem estava? Ele diz mais na frente. No meio dos 7 candeeiros, ele diz assim, ó, no verso 3, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Sabe o que eu queria dizer para você? Queria que você prestasse atenção. Jesus está no meio da igreja. É isso que Deus me revelou de novo, me trouxe assim. Falei, o quê? Eu acompanhei o texto, irmão, João caminhando e tal, e aí o som da trombeta atrás, tocando, e quando ele escuta a trombeta está dizendo para ele tudo que ele vê, para ele escrever. Quando ele olha para ver quem falava, ele não vê nada além de igreja, 7 candeeiros, 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas ele vê Jesus. Isso foi de Deus. Eu falei, Senhor, a igreja hoje tem Jesus no meio dela, amém, irmãos? E ela vai ter eternamente. O Senhor não vai, Ele não largou. Ele disse para os seus discípulos no finalzinho de Mateus,
que estava com eles todos os dias até a consumação do século, e a gente ainda duvida, e aqui Deus mostra para João, olha João, quem está no meio, porque ele vê os 7 candeeiros, cá na frente Jesus explica o mistério, dizendo que os 7 candeeiros são 7 igrejas, que as 7 estrelas são 7 anjos das igrejas, que nós e todo mundo concorda que são os líderes das igrejas, os pastores das igrejas locais, aqui no caso. Então, irmãos, isso me chamou a atenção, para que você compreenda a igreja como um organismo vivo, santo, poderoso, não como um grupo de gente que vive se matando e brigando e proibindo, nada disso, mas que você visse a igreja como um organismo vivo, e no meio da igreja está o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Eu queria que você tivesse também essa revelação gostosa que o Senhor nos deu. E aí ele começa a dizer, no meio delas, ou seja, no meio da igreja, no meio das 7 igrejas que ele viu, porque ele viu 7 candeeiros, ele vê Jesus glorificado, e a aparência de Jesus ali é bem diferente daquele Jesus que ele viu, que nasceu ali, andou com ele, apanhou, foi preso, morreu, ressuscitou 3 dias depois e subiu ao céu. Não era o mesmo Jesus, não era a mesma aparência. Agora ele vê um Jesus diferente. Nós lemos aqui um Jesus cuja dos cabelos eram brancos, branco como a neve, olhos igual chama de fogo, pés semelhante a latão reluzente, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca dele saiu uma afiada espada de 2 gumes. Quem aqui pode abrir a Bíblia em Hebreus 4:12 e ler para nós? Bem rápido, Hebreus 4:12. Quando eu vi isso, eu tive que escrever na minha Bíblia, porque da boca do Senhor glorificado, ele tinha na mão 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes, irmãos. E Hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O que saiu da boca do Senhor? Veja bem, que coisa maravilhosa. E diz mais que o rosto dele era como o sol, quando resplandece na sua força. Então aqui mostra para nós o Senhor Jesus, irmãos, glorificado, tá? Agora, vamos lá, falou de 7 igrejas, presta atenção, você que gosta de ver isso. Lá no versículo 11 falou que as cartas eram direcionadas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Agora, olha lá, vamos localizar no mapa atual, se você quiser ir, pode ir também, pode juntar dinheiro e ir, tá, irmãos? Você vai ver as igrejas. Vamos lá, olha onde João estava. João estava aqui preso por causa da palavra. Israel estava aqui embaixo, igual nós vimos no outro mapa. Agora veja a localização das igrejas. A primeira delas é Éfeso. Olha onde está Éfeso. É ali que ele enviou uma igreja, uma carta, a primeira carta. A segunda carta foi para Esmirna. Está ali a segunda carta. A terceira carta é para a igreja de Pérgamo. É ali que está a igreja de Pérgamo. Depois ele mandou mais uma carta para a igreja de Tiatira, está perto de Pérgamo, não muito longe. Depois ele vai mandar uma carta para Sardes, a igreja está aí entre as outras. E depois ele vai mandar para Filadélfia, está vendo? Ele vai descendo. E por último ele vai mandar uma carta para Laodiceia. Está localizado exatamente aí, todas as igrejas que o Senhor mandou que ele escrevesse as cartas. Agora eu pergunto, hoje, para mandar uma carta para esse lugar, é tranquilo. Você manda um e-mail, chega lá na hora. Agora imagina quanto tempo demorou para chegar, hein? Quanto tempo? Não é assim? De vez em quando, irmãos, os historiadores encontram no entorno de Israel, dessas cidades, escritas antigas e pergaminhos contendo textos sagrados, textos da Bíblia Sagrada, tá? Isso é só para você localizar onde é a igreja. Agora, um detalhe muito importante para nós, dentro do texto que nós lemos no versículo 17, mostra que João desmaiou com aquela visão que ele teve, ou ele quase desmaiou, porque ele diz aqui assim, ó, quando ele viu a visão do Senhor, eu caí em seus pés como morto. Ou seja, camarada como que desmaiou, né? Eu pus desmaiar entre aspas ali por minha conta, porque quando ele falou que caiu como morto, eu entendi que foi tipo um desmaio que ele teve. Ele caiu aos pés do Senhor como morto. Mas o Senhor o que faz? O Senhor lhe anima com palavras de poder, garantindo-lhe que não há outro, quando ele diz assim,
Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E sabe o que eu entendi? Isso é meu. Sabe o que eu escrevi ali? Eu entendi que talvez o Senhor, quando disse para ele assim, quando o Senhor disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, já que ele caiu como morto, talvez o Senhor está dizendo para ele assim, não morre, João, você não vai ver outro, eu sou o primeiro e o último. Já que a visão foi tão grandiosa e poderosa que ele caiu como morto, o Senhor o acalmou, levantou, estendeu a mão para ele, não foi isso mais ou menos? Olha, João, não morre, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, você não vai ter mais, você não vai ver outro igual você viu. Imagine só, irmão, você está caminhando e tem uma visão do Senhor, e você cai como morto aos pés dele, e ele te levanta, ele tem que te dizer uma palavra que vai te animar. Não temas, João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu entendi mais ou menos assim, não preocupa, não morre não, que você não vai ver outro. Algum de vocês, eu estou fazendo uma pergunta pessoal, já teve alguma experiência espiritual com Deus, e que te deu medo e pavor? E você sabe que foi de Deus? Eu já tive. Eu tive uma que me deu medo, sabe? Um dia, eu estava pedindo muito a Deus, Deus, me dá uma experiência com os anjos do Senhor, uma experiência de um arrebatamento em espírito, igual Paulo teve, não tão grande como eles tiveram, e nem João, mas eu queria ter uma experiência de ser elevado em espírito, na presença do Senhor, de alguma maneira. Eu estava orando demais para isso, irmão, sozinho na minha casa, tranquilo, ninguém sabia. E de repente, na minha casa, morando nos Estados Unidos, lembro como se fosse hoje, numa comunhão muito gostosa com Deus, lá em casa, irmãos, eu dormindo, eu comecei a levantar do meu corpo. Levantei do meu corpo, estava deitado, a Nascil do meu lado, eu não esqueço nunca, parece que foi hoje. E eu comecei a levantar do meu corpo. Quando eu levantava, eu via meu corpo deitado do lado da Nascil, e fui levantando. Irmão, quando e à medida que eu levantava, eu sentia tipo uma dormência de baixo para cima, lá da ponta do dedão, e foi chegando. De repente eu me vi em cima da casa, do telhado, e olhando meu corpo do lado da Ana Silvia. E a dormência foi chegando para cima. Irmão, num determinado momento, o que eu pensei? Essa dormência vai chegar no coração, eu vou morrer. E eu clamei na hora, e falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu chorei igual menino, porque meus olhos foram abertos. E Deus falou comigo, eu estava te dando a experiência que você pediu. Eu ia ver coisas, eu tenho certeza que eu ia ver coisas tremendas. Eu chorei igual menino, e falei, Deus, me perdoa. Eu fiquei com medo, querido. E aí eu fui entender por que João caiu como morto, quando ele viu aquilo que ele viu. E o Senhor Deus não disse várias vezes que ninguém o veria face a face e viveria. Então, quer dizer, eu pensei assim, meu Deus, o que eu arrumei? Por que eu fiz isso? Eu tinha que ter deixado continuar. Mas foi uma sensação, eu sei que é de Deus, era pura, era santa, mas eu fiquei assombrado com aquilo. Aquilo foi se endurmecendo, irmão, lá do dedinho, foi subindo. E eu ia subindo, muito gostoso, uma coisa muito boa. Eu me vi, e o que é pior, é que eu desgramei a empurrar a Nascil para acordar ela, e ela não acordava. Sabe, eu fiquei desesperado, me ajuda. Aí foi quando eu voltei, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu cheguei a pedir a Deus outras vezes, mas tamanho pavor que eu senti, que eu confesso para vocês, não é brincadeira. Então, irmãos, eu consigo entender quando o João disse que caiu como morto. E eu quero dizer para vocês, qualquer um de nós que tivermos uma visão do Senhor Jesus, de fato do Senhor, nós não vamos ficar de qualquer maneira não, porque não é uma coisa simples assim como a gente imagina. Amém? Não é verdade? Então eu sinto isso e eu compreendo quando ele diz desta forma. E o Senhor, como eu digo, o Senhor o animou com palavras, né, e fez com que ele levantasse do seu lugar. Ele diz, depois o Senhor diz para João, que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele ordena a João que escreve o que ele vê, e em seguida o Senhor revela o mistério da primeira visão, ou seja, do versículo 17 para baixo, agora ele começa a dizer, o Senhor diz no 18, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então fica sabendo você, que quem tem a chave do inferno, não é Satanás. Ele não manda ninguém para lá, porque quem tem a chave?
Você lembra domingo aqui, o Senhor chamou, os irmãos vieram aqui na frente, foi um culto muito gostoso, e foi dito para os irmãos, o inimigo é apenas uma sombra derrotada. Ele é uma sombra derrotada. Sequer tem poder para mandar alguém para lá. Mas por que então que as pessoas vão? Elas vão porque o mundo jaz no maligno. O inimigo está aí, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele tenta te destruir e ele cria situações para que você vá com suas próprias pernas para a perdição. Amém, igreja? Amém? Então, quando nós cedemos ao pecado, nós cedemos por quê? Porque a raiz do pecado está dentro de você e você não deixou que o Senhor trabalhasse no teu coração e te libertasse. E aí o prazer, a concupiscência, como diz lá em Tiago, o homem ao ser tentado, nunca diga que foi tentado por Deus, porque o homem é tentado quando ele é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, eu caio no pecado, porque eu não sou atraído pelo diabo, não. Eu sou atraído pela minha própria concupiscência, pelo meu próprio desejo carnal. Se você quiser, pode abrir lá em Tiago e conferir. Você vai se dar conta de que, na verdade, não é o diabo que te leva para lá. É o desejo que está aqui dentro e não foi trabalhado pelo Senhor. Seja ele de roubar, de matar, de mentir, de enganar, de adulterar, de que mais? De um punhado de coisas que o próprio livro de Gálatas nos mostra. Então, queridos, é uma coisa séria. Então não é que o inimigo te empurra, é que aqui dentro tem um desejo que não foi trabalhado e nem libertado pelo Senhor. E aí nós caímos no desejo. Eu disse aqui um dia, se o pecado fosse ruim, se o pecado fosse feio, como ele é, ninguém pecaria. O que eu disse um dia para vocês? Que o inimigo é especialista em pegar aquilo que você joga no vaso sanitário, embrulhar, colocar um embrulho daquilo que você gosta, para você pegar e comer. Na hora que você come, você vê que você não está comendo aquilo que está por fora, você está comendo aquilo que está lá dentro, e é aquilo que você faz no vaso. Hein? O que a gente faz no vaso? Não diga, mas você sabe o que é. É que está lá dentro. O pecado o Satanás só embrulha. E aí coloca a aparência do que você gosta. Você tem uma queda para a bebida alcoólica, é a aparência que ele coloca. Você tem uma queda para a droga, é aquilo que ele coloca. Você tem uma queda pelo adultério, pela prostituição, é aquilo que ele coloca. Por isso que a gente tem que deixar o Senhor, irmãos, nos renovar e nos fazer nova criatura. O velho homem precisa ser vencido e o Senhor precisa vencer. Ele tem que vencer. Caso contrário, querido, nós seremos atraídos, engodados pela nossa própria vontade, própria concupiscência. Então nós não podemos dizer que Deus me tentou, o diabo me tentou. Não, eu tenho uma vontade e ela é incontrolável. E o Senhor, eu não deixei o Senhor controlar e por isso eu caí no pecado. É assim que funciona. Culpar Deus, culpar o diabo, culpar a genética da família. Porque isso é maldição de família, meu pai, meu bisavô caiu no meu pecado. Não, senhor, não foi tratado aqui dentro uma concupiscência que precisava ser tratada. E isso é o trabalho da palavra do Senhor, do Evangelho. Trabalhar essas coisas no nosso coração, para nos fazer mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aí, concluindo então este primeiro capítulo, logo em seguida o Senhor revela para João, então, o mistério, né, da primeira visão. Quando ele diz, o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Viu? Terminamos o capítulo 1. E semana que vem, se Deus der graça, nós vamos seguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?